Não há nada igual, não há nada melhor ao que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. E tua presença, Senhor, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Senhor, não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Senhor, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. vamos provar o quão real. Vamos provar o quão. Vamos
Vamos provar da tua glória e vontade. Sim, Deus, vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e vontade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Quero convidar você a se colocar de pé. Se você está aqui nessa noite, tem esse desejo do seu coração, ser inundado pela presença do Senhor, pelo Espírito Santo vir tocar na sua vida neste lugar, eu quero convidar você a cantar esse refrão e clamar ao Senhor: Espírito Santo, eu quero ser tocado pelo Senhor nesse dia. Eu não quero sair daqui da mesma forma que entrei, mas eu quero sair daqui sarado, transformado, cheio da tua presença. Vamos declarar isso para o nosso Senhor Jesus, que está aqui neste lugar. Sim, Deus, Santo, Santo, Santo Espírito, és bem-vindo. sim, tu és. Vem inundar, encher esse lugar. É o nosso desejo, É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua Declare isso mais glória, forte ao Senhor Senhor. agora. Oh, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Queremos, Senhor, encher esse lugar. é o nosso desejo. O desejo do meu coração. Sim, Deus, sim. Sermos inundados por tua glória, por tua glória. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Senhor, sim, Deus. Aleluia. Feche seus olhos. Atos capítulo 2 diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, fora da agenda humana, fora das estratégias humanas, fora do tempo humano, fora do cronológico da terra, de repente veio do céu. Não veio da terra, não veio das emoções, não veio do homem, veio do céu.
um vento que sopra, um vento que leva embora a frieza, um vento que leva embora a religiosidade, um vento que leva embora a dureza do coração, um vento que varre o pecado, um vento que sopra forte, como de um vento impetuoso. E foram vistas línguas como repartidas de fogo sobre a cabeça de cada um deles, o fogo que representa a purificação, o aquecimento, o fogo que representa a iluminação que nós precisamos nesse lugar. E cada um deles foi tocado por essa presença, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Cada um tinha uma língua repartida de fogo sobre a sua cabeça, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Eu quero pedir, Pai amado, que hoje, nesse lugar, nessa noite, todos sejamos cheios do Espírito Santo. Ninguém saia da mesma maneira, e que a Tua presença repouse sobre cada um e todos nós. Cada homem, cada mulher, cada jovem, cada adolescente, cada criança, cada um de nós e todos nós estamos esperando pelo de repente. Estamos esperando pela hora que o Senhor vem, onde o Senhor rasga os céus, onde o Senhor abre, ó Deus, a janela dos céus, e onde o Senhor derrama da Tua presença, derrama da Tua Shekinah, derrama da Tua glória. Senhor, essa noite nós queremos o Teu de repente entre nós. Nós queremos que o Senhor frustre os nossos planos. Nós queremos que o Senhor rompa com a nossa tradição. Nós queremos que o Senhor, ó Deus, tire a nossa liturgia e coloque no controle a Tua presença, a Tua vontade, porque esse lugar é um tempo reservado para Ti, esse momento é um local reservado para Ti, e aqui nós estamos dizendo: vem, vem Espírito Santo, sobre cada um e todos nós, sobre cada um e todos nós, na unidade do Senhor, na unidade do Espírito Santo, sobre cada um e todos nós. Aquece o nosso coração, visita a nossa vida, enche-nos, enche-nos. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo. Espírito Santo de Deus, nós estamos ansiosos pela Sua presença. Espírito Santo de Deus, nós estamos ansiosos pela Tua vinda a esse lugar. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Seja bem-vindo em um casamento destruído, para que o Senhor possa renovar os votos e a aliança. Seja bem-vinda num corpo fraquejado, e traga saúde, Senhor Jesus. Seja bem-vinda a uma fé fraca, uma fé débil, e fortaleça essa fé, Espírito Santo. Seja bem-vindo ao nosso coração endurecido e quebrante a nossa alma. Seja bem-vindo nesse lugar. Nós estamos dizendo isso a Ti. Rompa as cadeias, Pai, que nos prendem, rompa as trevas que nos impedem, e enche esse lugar com a Sua glória. Enche esse lugar com a Sua glória. Vamos declarar mais uma vez: Santo Espírito, só as vozes. Santo Espírito, és bem-vindo. Senhor, é o que nós estamos dizendo a Ti. Não nos deixe na superfície, no raso. Nós queremos ser inundados, inundados. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Nós estamos esperando, Pai, pelo Teu de repente. Vem então, Pai, e tenha liberdade entre nós, pois onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Amém. Você pode comentar a pessoa que está perto de você e dizer assim: você também vai ser cheio, hein? Cumprimenta a pessoa que está perto e diz: você também vai ser cheio, hein? Você também. E depois você pode se assentar por 2 minutinhos, por favor. Isso, pode se assentar aí só por 1 minutinho. Eu quero passar para você 2 avisinhos bem rápidos, para você saber o que está acontecendo e poder participar também das nossas programações. Primeiro, sejam bem-vindos a esse lugar. Nós já dissemos aqui: seja bem-vindo, Espírito Santo. Mas nós sabemos que uma das coisas que enriquece esse lugar, além da presença de Deus, é a sua presença, é o fato de você estar aqui, de você ter vindo com a sua família, com o seu amigo. Que bom que você está nesse lugar. Agora, interessante que uma comunidade se faz com a presença de Deus e com a presença de pessoas. Então é muito importante a gente poder reconhecer você aqui e poder ter a garantia de que você vai ser bem acolhido, bem recebido
na nossa comunidade. Então sejam todos bem-vindos, assim como a presença de Deus é bem-vinda nesse lugar também. Deixa eu passar o aviso, pode colocar para mim, por favor, Guilherme? Celebra Kids vai acontecer no próximo domingo. Então, crianças, esse aviso é para vocês. Só que criança não vem sozinho na igreja. Criança precisa dos pais. Então, papai e mamãe, coloque na agenda dia 17 de setembro, próximo domingo, sem ser esse, que é dia 10, o próximo dia 17, mais uma festança para as crianças aqui. E vocês não podem perder isso, tá bom, criançada? Certo? Então, dia 17, celebra Kids. E olha o tema. O tema é: não temas, não tenha medo. É o Davizinho lá e o gigante. Está pronto para encarar essa luta aí? Então vocês vão descobrir certinho nesse domingo o que é, ou nesse não, no próximo, dia 17, o que é não temer diante dos desafios, tá bom, criançada? Dia 17 de setembro, às 19h30, o horário nosso aqui do culto da celebração. Próximo aviso é que nós temos agora a alegria de poder receber o pastor Massal, e hoje ele já está de partida. Agradecer já de antemão o pastor Massal, o Danilo por ter vindo, né? Eles se esforçaram para estar conosco. O pastor Massal pega um voo amanhã às 8h25 lá em São Paulo para poderem ministrar em Uberaba, e como não tinha voo do nosso aeroporto aqui, ele e o Danilo vão voltar de ônibus, viajar a noite toda e pegar o ônibus amanhã pela manhã, pegar o ônibus hoje à noite e chegar amanhã pela manhã para conseguir pegar o voo dele. Obrigado por esse sacrifício, por ter atendido o nosso convite. A gente está muito feliz de receber vocês, tá bom? E eu espero que vocês sejam muito bem recebidos aqui na nossa comunidade e tenham vontade de voltar também, né? Isso é muito bom. E amanhã chega o pastor Ademar de Campos, às 20 horas, a gente estará reunido, e no domingo em 2 horários, às 9 da manhã e às 19h30, tá bom? Pastor Ademar, a partir de amanhã. Vou passar a palavra aqui para o pastor Massal, mas antes as crianças de 3 a 8 anos, cadê vocês? Vem cá, criançada, de 3 a 8 anos. Isso, crianças de 3 a 8 anos, podem vir aqui. Isso, vem devagarzinho, mas vem, não fica no lugar não. Certo? Todo mundo aí já? Ok? Tem mais uma ali vindo? Então, tudo certo. Crianças, Deus abençoe vocês, tá bom? E que seja um tempo lá de adoração e ministração para a sua idade lá. Vamos lá, vamos com Deus. Deus abençoe, criançada. Ótimo. E agora, na primeira música que o pastor Massal for cantar conosco, nós podemos vir aqui devolver a nossa contribuição. Aquela que você quiser. Ficou animada, né? Aquela que você quiser. A contribuição que você quiser fazer. Você pode colocar no envelope que está aí à frente. Você pode fazer do jeito que você desejar. Mas só pedimos que você faça de uma maneira. Com alegria. Porque é só assim que o Senhor recebe. Aqui à frente tem as urnas. E você pode vir na primeira música, na segunda música. Como você achar melhor. Porque eu acho que a primeira nós vamos dançar um pouquinho aí, né? Amém? Deixa eu ligar aqui. Primeiro acho que nós vamos dançar um pouquinho. Aí se você quiser na segunda, para dar uma descansadinha, que eu acho que também nós vamos dançar um pouquinho na segunda. E aí na terceira, se você quiser vir aqui na frente também, será que nós vamos dançar um pouquinho na terceira também? Também. Não, terceira acho que não. Aí você pode vir aqui devolver a sua contribuição, tá bom? Vamos ficar em pé, pessoal? Vamos receber o pastor Massal com muita alegria. Eu queria que, uma forma de gratidão, a gente pudesse aplaudir ao Senhor pela vida do pastor Massal e o Danilo. Amém. Dá um abraço no seu irmão e diga para ele: você é um fofo. Ó, não é porque ele é gordinho não, hein? É porque ele é fofo mesmo, amém? Lembra ontem? Livre para correr, livre para dançar, livre para viver por ti. Todo mundo corre, um pouquinho para a direita, né? Tudo bem? Não precisa nem ensaiar, né? Vamos lá! Os cegos verão por ti, os mudos
os mudos cantarão, os mortos viverão e os povos te adorarão. oh, as trevas fugirão. Por ti eu grito, eu sou livre. Os cegos verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão. Por ti eu grito, eu sou livre. Eu sou livre pra correr, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra viver por ti. Eu sou livre, eu sou livre, livre pra correr, livre pra eu sou livre, eu sou livre. Os cegos verão por ti, os mudos Cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão. Por ti eu grito, eu sou livre. Eu sou livre pra correr, livre pra correr, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra dançar, livre pra viver por ti, livre pra viver por ti. Eu sou livre, livre, livre. Eu sou livre, livre pra correr, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra viver por ti, livre pra viver por ti. Eu sou livre, eu sou livre. Vocês eu sou livre, eu sou livre. Tira o pé do chão lá. Eu sou livre, eu sou livre, livre pra correr, livre pra correr, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra dançar, livre pra viver por ti, livre pra viver por ti. Eu sou livre, livre, livre. Eu sou livre. Alô, alô, alô. Desculpa aí, mas não tá vindo o retorno aqui, viu? Tá muito baixo, não tô ouvindo nada. Dá para aumentar o retorno, por favor? Alô, 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 alô. Pode aumentar mais um pouco. Alô, alô. Agora veio o retorno. Legal, obrigado. Salmo 150 diz que nós devemos adorar a Deus
com símbolos sonoros, com instrumentos de cordas, né, com tambor, com flautas e também com danças. Por que danças no meio de tantos instrumentos, hein, irmãos? Porque a dança é um instrumento de adoração a Deus, amém? E nós precisamos adorar a Deus com o nosso coração, com o nosso espírito e com o nosso corpo, amém? Então nós somos uma geração que dança na presença de Deus para a glória dele. Tua graça nos faz dançar por toda a terra. Dançaremos gratos por teu amor. A tua glória nos faz cantar por toda a terra, te exaltar. Cantaremos glórias a ti, Senhor. É o transbordar, por nos perdoar, por te conhecer, não podemos nos calar, porque seremos a geração que dança, causa da tua misericórdia, ó Deus, tua misericórdia, ó Deus. E seremos a geração que canta e que celebra glória a Deus, a tua glória a Deus. Oh! A tua graça nos faz dançar, com toda a força celebrar, dançaremos gratos por teu amor. A tua glória nos faz cantar, por toda a terra te exaltar. Cantaremos glória a ti, Senhor. É o transbordar, por nos perdoar, por te conhecer, não podemos nos calar. Seremos a geração que dança, causa da tua misericórdia, ó Deus, tua misericórdia, ó Deus. E seremos a geração que canta e que celebra glória a Deus, a tua glória, ó Deus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te adoro, Jesus. Eu te adoro, Jesus. Eu te adoro, Jesus. Tira o pé. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te adoro, Jesus. Eu te adoro, Jesus. Eu te adoro, Jesus. E seremos a geração que dança, causa da tua misericórdia, ó Deus, tua misericórdia, ó Deus. E seremos a geração que canta e que celebra glória a Deus,
Não há maior amor do que dar a vida pelo seu irmão. E Jesus Cristo, quando morreu na cruz, de uma forma especial, Ele queria dizer para cada um de nós o quanto você é importante, o quanto Ele te ama. Por isso Ele morreu na cruz. A cruz é um sinal do amor de Jesus por nós, amém? Foi por amor que Ele morreu na cruz. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar. Do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor. Oh! Eu sei, é tão difícil entender a morte de Jesus, sua dor, seu sofrer, tudo que Ele passou por mim e por você. A morte tentou vencer o amor de Jesus, mas Ele venceu e hoje vive. E Ele nos ensinou que tudo passará e o que realmente irá contar é o amor. Foi por amor, foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar. Do pecado Ele nos libertou. Não há nada que fez esse amor. A morte tentou vencer. A morte tentou vencer o amor de Jesus, mas Ele venceu e hoje vive. Nos ensinou que tudo passará e o que realmente irá contar é o amor. Yeah! Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar. Do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor. Foi por amor. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar. Do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor. Nada pode vencer esse amor. Nada pode vencer teu sacrifício na cruz. Nada pode vencer o
teu amor, meu Jesus, nada pode vencer. Teu sacrifício, Jesus, nada pode vencer. Teu sacrifício na cruz, nada pode vencer. O teu amor, meu Jesus, nada pode vencer. Teu sacrifício, Jesus. Só vocês agora, quero ouvir. Nada pode vencer. Teu sacrifício na cruz, nada pode vencer. O teu amor, meu Jesus, nada pode vencer. Jesus, nada pode não, nada pode vencer. Teu sacrifício, Jesus, nada pode vencer. O teu amor, meu Jesus, nada pode vencer. Teu sacrifício, Jesus, foi por amor. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar dos pecados Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor. Foi por amor. Foi por amor. Sim, do pecado. Sim, Ele nos libertou do pecado. Não há no mundo. Feche seus olhos agora. Sabe, a melhor maneira que Deus tem para expressar o amor dele aqui na terra é usando pessoas. E eu quero nessa noite que cada um possa encher esse lugar com o amor de Deus. Ele quer usar pessoas, e você pode ser um canal do amor de Deus nessa noite, para dizer para alguém que foi importante para você, alguém que te levou à salvação, alguém que te ajudou no momento de luta, de aflição, de dificuldade, alguém que talvez esteja visitando essa igreja nessa noite. Você dizer: você é especial para mim, eu precisei de você, você me abençoou. Expressa o amor. Nós temos dificuldades em expressar o amor uns aos outros. Que nessa noite você possa expressar o amor a alguém aqui. Não sai abraçando todo mundo, mas pensa agora em alguém, algo que você possa dizer para alguém, dizer: você é importante para mim, você é especial, eu quero dizer que eu te amo, que você é uma pessoa que me abençoa. Sai do seu lugar. Quero que acenda a luz aqui nesse lugar agora. Cada um pode sair, expressar para alguém o amor de Deus, para uma pessoa, e dizer: você é especial para mim. Foi por amor que Jesus é especial.
Foi por amor. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz. Por nos amar, do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor. Foi por amor. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz. Por nos amar, do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor. Foi por amor que Ele morreu por nós. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz. Por nos amar, do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor. Foi por amor. Quero ouvir vocês. Por amor. Senhor, encha esse lugar com teu amor. O Senhor sabe o quanto nós temos dificuldade de amar. Quebra as barreiras, quebra as barreiras, quebra a dureza do nosso coração. Ajuda-nos a amar mais as pessoas. Tua palavra diz, Romanos 5,8, que o amor de Deus é derramado em nós pelo Espírito Santo. Derrama em nós teu amor, derrama no meio do teu povo o Espírito Santo. Flua, Senhor, quebrando todas as barreiras. Nós não sabemos nem como amar, nem como expressar o amor, Senhor. Mas vem, Senhor, vem com teu reino, que é um reino de amor, um reino de poder, um reino de glória, mas que se manifeste principalmente através do teu amor. Vem, Jesus. Pai nosso no céu, santo é teu nome, teu reino buscamos, tua verdade seja, sim, faz a tua vontade. Na terra como é no céu, deixa o céu descer. Na terra como é no céu, deixa o céu. Pai nosso,
Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita, sim, na terra como no céu, na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Oh, deixa o céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Oh, deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Mais e mais. Deixa o céu descer. Oh, deixa o céu. Oh, deixa o céu. Vem com tua presença. Oh, vem, oh, vem, oh, vem, Senhor. Vem, Senhor. Oh, vem, Senhor. Oh, vem com teu reino. Vem com a tua glória. E enche esse lugar. E enche esse lugar. E enche esse lugar. Oh, vem, oh, vem, oh, vem. Oh, vem, Senhor. Oh, vem, Senhor. Enche esse lugar. Teu é o reino. Teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Oh, teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória, a tua glória, Senhor. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória, toda glória, toda glória. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Oh! Vem, Senhor! Vem, Senhor! Sopra teu vento! Mais uma vez, Senhor! Queremos mais, Senhor! Oh, 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 vem, Senhor! Oh, vem, Senhor! Nós precisamos mais de ti. Oh, clama nessa noite, clama nessa noite.
A minha alma necessita mais. Oh, o reino vem, teu reino vem. Oh, vem com teu reino, Senhor. Teu reino vem. Oh, teu reino vem. Quero ouvir vocês. Teu é o reino. Teu e tua. Oh, 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 teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu. Oh, é a glória para sempre. Aleluia. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu. Oh, é a glória que vem, Senhor. Enche esse lugar. Vocês têm o reino. Teu. Teu. E tua. Ah, teu é o reino, teu, teu, vem, Senhor, mais de ti, Senhor, teu é o reino, teu é o reino, teu é o poder, é a glória para sempre. Amém. Teu, oh, teu, oh, e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para Senhor, vem, Senhor. Oh, meu coração tem fome, tem sede de ti, Senhor. Eu quero mais, eu necessito mais, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. A nossa alma anseia por mais de ti, por mais de ti, Senhor. Eu quero mais, eu necessito mais, Senhor. Oh, oh, oh. Aleluia. Clama ao Senhor, se derrama na presença de Deus, sinta a presença de Deus. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. Oh, Senhor, aleluia. Ei. Oh, aleluia.
Senhor, nós precisamos mais de Ti. Sem Ti nós nada somos. Leva-nos mais profundo, leva as águas profundas, leva-nos àquele lugar mais alto, mais perto de Ti, Senhor. Tira-nos do comodismo, tira-nos da religiosidade, enche o nosso coração com o Teu fogo, com a Tua paixão. Nós queremos mais de Ti, mais de Ti, mais do Teu amor. Oh Senhor, eu quero mais, Senhor, eu necessito mais, Senhor. Oh, nós clamamos por Ti, Senhor. Vem, Jesus. Só o Senhor pode mudar os nossos corações. Oh, faz mais de Ti, Senhor. Menos de mim, mais de Ti. Oh Deus, aleluia. Oh Deus, enquanto estivermos meditando na Tua palavra agora, Senhor, faz um milagre na nossa vida, faz um milagre em nossas vidas, muda os nossos corações, quebra as barreiras, toda a religiosidade, todos os obstáculos que existem, Senhor, quebranta os nossos corações, para chegarmos mais perto do Teu amor. Oh Deus, Te adoramos, Te agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Dá um abraço no seu irmão, diga: você é uma bênção. Amém. Tem um estudo aí, está escrito Paixão por Jesus. Eu não ia dar ele, mas hoje eu vou dar. Ontem eu ia dar esse estudo, não dei. E hoje não ia dar o estudo, hoje eu vou dar esse estudo, amém? Eu quero compartilhar um pouco sobre esse tema, paixão por Jesus. A palavra paixão, ela tem um sentido negativo, de algo passageiro. Você achou aí na área de trabalho? Então tem um símbolo azul escrito preze, é esse aí que você clicou, tá? Então, esse estudo eu comecei a entender um pouco sobre essa questão da paixão, no sentido da intensidade. Vocês entendem, irmãos? Porque a gente pode passar anos e anos na igreja e sermos meros religiosos. O ser humano tem uma tendência muito grande à religiosidade. E eu estava estudando um livro que se chama Neurose da Religião, um livro muito bom. E nesse livro ele mostra que o ser humano, ele é extremamente religioso. Você vê os muçulmanos, os budistas, os hinduístas, em todo o mundo. Opa! O que aconteceu aí? Volta para o início ali, que eu vou controlar por aqui, viu? Tá? Espero que funcione. Em todo o mundo você vai ver o quanto o homem ele é religioso. E olha, eu vou dizer uma coisa: a religião funciona, viu? Funciona, porque o cara muda, o cara melhora, a pessoa melhora. Você pega um cara que era um adúltero, bandido, tal, põe ele no budismo, no Seichonoye, e nessas religiões, eles melhoram. E os princípios e valores de Deus funcionam tanto com cristão como não cristãos. Não é todos os princípios, mas muitos, como o perdão. Pessoas que não são cristãs vão aplicar o perdão, elas vão ser curadas, vão ser restauradas.
Então, nós podemos estar na igreja, acharmos que nós somos verdadeiros cristãos, quando na verdade não passamos de meros religiosos. Então eu quero falar um pouquinho sobre esse tema. Você conhece alguém que você pode dizer assim: esse cara é apaixonado por Jesus? É difícil, hein? É difícil de conhecer pessoas que você fala: esse cara verdadeiramente ama Jesus com intensidade. Gregório McNutt, esse cara aí, ele já faleceu há poucos meses atrás. O ministério dele, chamado Ministério Fogo, Paixão e Lágrimas. Esse aí eu posso dizer, não é um apaixonado por Jesus. Ele era um drogado, ficava às vezes nu, pendurado em árvores, rastejando no chão, todo drogado. E quando ele se converteu para valer, e se transformou num verdadeiro homem apaixonado por Jesus. E Deus usou ele para impactar a minha vida. Vamos entrar nesse estudo falando sobre o maior dos mandamentos. E um deles, intérprete da lei, experimentando Jesus, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento na lei? E respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Eu tive uma experiência quando o Gregório foi na minha igreja que me impactou. E depois dessa experiência, eu estava lendo esse texto e eu tive um entendimento desse texto muito diferente. Olha só como é que eu comecei a entender esse texto. O texto diz que havia um intérprete da lei. O intérprete da lei poderia ser conhecido como um teólogo. Por quê? Porque o intérprete da lei interpretava a lei para as pessoas. E é uma pessoa que estudava e entendia da palavra de Deus. E ele faz uma pergunta que aparentemente a gente já vê a resposta, fala: é bico, é fácil, mas não é não tão simples assim. Mas ele pergunta: mestre, qual é o grande mandamento? Quer dizer, ele está perguntando o seguinte: existe um mandamento que é maior do que todos os outros mandamentos? Existe um mandamento que está acima de todos os outros mandamentos? É essa pergunta que ele está fazendo. Eu, quando me converti, e várias vezes eu ouvi, direto ou indiretamente, de que toda a palavra é igualmente importante, e que todos os ensinos, todos os mandamentos são igualmente importantes. Mas eu lendo esse texto, eu entendi que isso não é verdade. Os mandamentos não são todos iguais, não são todos equivalentes. Existe um mandamento que está acima de todos os outros mandamentos, que é amar a Deus com todo o teu coração, tua alma e todo o teu entendimento. Ou vou traduzir: amar ao Senhor com todo o teu ser. Jesus, ele afirmou, ele disse: existe sim um mandamento que está acima de todos os mandamentos, que é o primeiro, que é o que está em primeiro lugar. Então, quando esse intérprete da lei perguntou para Jesus: existe um mandamento que é o grande mandamento, o mais importante? Jesus, reto e direto, e disse: existe sim um mandamento.
que é o principal e que vem em primeiro. O que é? Amar a Deus mais do que tudo. Eu nunca tinha entendido esse texto desse jeito. E eu quero que nessa noite você entenda isso aqui. Isso é essência de um verdadeiro cristianismo. Amar a Deus com todo o seu ser. Qual que é o principal? Amar a Deus mais do que tudo. Mais que a sua própria vida, mais que a sua própria família, mais que as coisas materiais, mais que os seus sonhos e planos. Amar a Deus mais do que tudo. Por que isso é tão importante? Eu vou dizer que se você está aqui hoje, você pode estar aqui por vários motivos, porque você gosta da igreja, porque você quer ser abençoado, porque isso, aquilo, mas se você não está aqui, porque verdadeiramente você ama a Deus, porque se você tirar esse amor a Deus, sabe o que resta? Religiosidade. Religiosidade. Porque vida cristã sem amor não é vida cristã. Amor a Deus, desculpa, vida cristã sem amor a Deus não é vida cristã. Eu vou contar uma experiência que eu tive, que é buscando a face de Deus. Há muitos anos atrás, a minha igreja era um colegiado, quer dizer, eram vários pastores, todo mundo igual, não havia o pastor principal, mas a igreja foi crescendo, era uma cidade mais ou menos desse tamanho aqui, Pompeia, uma cidade de 20 mil habitantes, e nós estávamos já com 400, 500 membros, e éramos todos equivalentes, mas aí eles sentiram que tinha que colocar um pastor, que seria o pastor sênior, pastor principal, e eu fui escolhido para ser o pastor principal da igreja, e chegou em janeiro, o pessoal me nomeou como pastor sênior, o pastor principal da igreja, e eu então programei em fevereiro um evento, logo depois do carnaval, eu programei um evento, que eu queria um evento espiritual, que realmente incendiasse a igreja, que a turma terminasse o evento mastigando prego, cuspindo fogo. E aí eu perguntei para um amigo, você conhece um cara aí que seja uma pessoa que realmente, derrame a unção, poder, mas não seja esses caras aí exagerados, mas seja um homem de Deus. E aí me indicaram o Gregório McNutt, e eu fui ministrar no carnaval. Imagina que eu peguei sexta, sábado, domingo, segunda, e voltei na quarta-feira, terça, e na quarta eu voltei arrebentado, cansado, e na quinta-feira à noite começamos o evento, e aí foi quinta, foi sexta à noite, foi sábado de manhã, sábado à noite, o evento estava sendo bom, mas não tinha acontecido nada de sobrenatural, nada de anormal, era um evento bom, mas não estava aquele evento. E quando chegou no domingo de manhã, eu lembro bem, eu estava sentado mais ou menos na região aqui, e eu lembro que o pastor leu aquela passagem onde a mulher quebrou o vaso de alabastro e derramou o óleo sobre Jesus. Quando ele abriu aquele texto, começou a ler, eu comecei a sentir algo intenso, profundo no meu coração, e eu
fiquei numa luta tão grande naquela hora, pensando, é de Deus, não é de Deus, é de Deus, não é de Deus, uma luta tão grande, que eu nem lembro a mensagem que o Gregório pregou, mas eu percebi que ele estava no final da mensagem, e quando ele estava no final da mensagem, ele ia terminar, era a última ministração, domingo de manhã, a igreja estava mais ou menos com 400 pessoas, quando ele ia começar a ministrar, eu levantei e falei, Gregório, eu preciso falar uma coisa, e ele se assustou e falou, pode vir, e eu fui na frente da igreja, e falei para os meus irmãos, eu estou sentindo algo de Deus aqui, eu sinto que nós devemos parar tudo, e a minha igreja, não sei se vocês conhecem lá em Pompeia, a igreja que tem a Universidade da Família, nós éramos uma igreja extremamente ativa, vários cursos, vários eventos, treinamentos, e eu tinha o meu ministério de louvor, evento de louvor, a nossa igreja era uma igreja extremamente ativa, e eu falei naquela hora, olha, eu estou sentindo de Deus que nós devemos parar tudo, nós vamos fechar o escritório, tinha uma sala de oração, nós vamos deixar a sala aberta 24 horas, vai ter pessoas orando ali, e se você quiser vir orar de madrugada, de noite, de manhã, à tarde, nós vamos ter alguém orando ali, e nós vamos ficar 21 dias de jejum e oração, e a gente dizia, buscando a face do Senhor. Por que a gente falava buscando a face do Senhor? Porque nós não queríamos as mãos, aquilo que Deus poderia fazer por nós, as bênçãos de Deus, não, nós queríamos o próprio Deus, queríamos buscar a face do Senhor, e eu pedi para trazer meu violão, que era um violão Takamine também, né? Mas era um violão Takamine, topo de linha, lá do Japão, que eu tinha ganhado no Japão, que era muito caro, e aí mandei trazer o violão, e o rapaz pegou o violão, plugou, e eu peguei o violão na mão, e falei assim, eu quero fazer um ato aqui, e peguei o violão, e bati no chão, pá, 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 eu estourei o violão, e caí no chão de joelho, e comecei a chorar, mas não é porque eu quebrei o violão não, viu irmãos, comecei a chorar, e eu não sei o que deu, Glória, ele chamou, vem, e chamou todo mundo à frente, e você imagine que é 400 pessoas, chorando compulsivamente, e eu estava lá no chão, e de repente vi, pode abaixar aqui um pouquinho, e eu vi o violão aqui, estourado, falei, nossa, o que eu fiz? Estava um pastor, ele estava 1 mês, chegando na igreja, ele puxou uma passagem de ônibus, olhou para mim e falou, Massal, o que eu faço com isso? Essa passagem, era domingo, ele ia viajar domingo à noite, para São Paulo, ele ia passar a semana em São Paulo, fazendo um curso de mestrado em teologia, e ele pegou aquela passagem e falou, Massal, o que eu faço com essa passagem? Eu falei assim, você faz o que Deus mandar. Ele pegou na hora a passagem, rasgou e jogou em cima do violão. No dia seguinte, nós começamos nossos 21 dias de jejum e oração, e todas as noites, às 20 horas, nos reunimos na igreja.
quando chegou o primeiro dia, um irmão perguntou para mim: Massal, qual que vai ser o esquema? E eu falei assim: esquema? Que esquema? Eu não quero mais, e eu sou meio assim engenheiro, gosto de planejamento, detalhamento, estrutura e pá e tal, né? Falei: ó, chega de esquema, vamos deixar Deus agir. Aí a gente começava, só sabia a primeira música, mais nada, cantava uma primeira música e ficava lá, dom, 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 dom. Pensava: será que ninguém vem falar nada? Dom, 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 dom. Eu acho que eu vou falar isso. Não vou falar nada. Dom, 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 dom. E se eu cantar essa música? Acho que eu vou cantar outra música. Dom, dom, dom. Não, eu não vou fazer nada. Deus tem que fazer. Eu não vou fazer nada. Dom, dom, dom. Irmãos, você acredita que teve dias que foi só dom, dom, dom? Eu lembro que a gente saía depois, nós éramos em 3, 4 pastores, nós íamos lá para o fundo e falava: hoje foi duro, hein? Hoje foi duro, só teve dom, dom, dom. Mas teve dias que nós tivemos experiências tremendas, tremendas. Eu não tenho tempo hoje, eu não vou poder contar, mas nós estávamos tendo experiências. Quando eu lembro dessa época, foi uma época tão maravilhosa, tão maravilhosa. Foram 21 dias, eu perdi 10 quilos em 21 dias, imagina o que foi, 21 dias perdi 10 quilos, eu hoje perdi 20 quilos, levou quantos meses? Acho que levou uns 5 meses para eu perder 20 quilos, e lá em 10 dias perdemos 10 quilos, porque é a base de água. Mas de repente nós fomos terminando os 21 dias, não aconteceu, porque o pessoal fala: não, agora a nossa igreja nunca mais vai ser a mesma. E eu vou dizer um negócio para vocês: não aconteceu nada assim sobrenatural não aconteceu, mas muitas coisas boas foram acontecendo. E aí estava terminando, era uma sexta-feira, no domingo ia terminar, e eu era o pastor principal, e eu sentia como se todo mundo estava olhando para mim e falando: Massal, e agora? O que você vai fazer? O que vai acontecer com a gente? E aí eu lembro que na sexta-feira eu estava orando, e naquela época nós estávamos lendo muitos livros sobre avivamento. Irmãos, tinha avivamento que acontecia, por exemplo, da Inglaterra, saiu um navio da Inglaterra, não tinha um cristão no navio, e foram acontecendo coisas nesses navios, que quando o navio chegou nos Estados Unidos, todo mundo tinha se convertido. Havia igrejas, cidades que estavam tão cheias da presença de Deus, que quando a pessoa passava pela estrada, na estrada a presença de Deus era tão grande que o cara parava e começava a chorar dentro do carro. Outras experiências onde a igreja estava num mover de Deus tão forte que o cara estacionava o carro lá fora e ele batia a porta do carro, já começava a se arrastar para chegar até dentro da igreja. Quando ele entrava, pumba, caía, e os diáconos iam puxando esse pessoal, para as pessoas poderem entrar. Então nós fomos lendo tantas experiências sobrenaturais do mover de Deus, e aí eu estava orando: Senhor, e agora? O que eu faço? E de repente, eu ouvi uma voz de Deus falando no meu coração: Massal, se eu quiser, eu faço num estalar de dedo o que eu fiz em Nínive. O que Deus fez em Nínive? Nínive era uma cidade, os ninivitas eram uns caras, mas tão mal, tão ruim, tão pecador, que diz ali que eles não sabiam distinguir a mão esquerda da mão direita. Sabe o que significa isso?
que eles não mais sabiam o que era bom, o que era certo e o que era errado. Sabe quando um cara faz tanta coisa errada, tantos pecados, é que eles não tinham mais noção do que era certo e o que era errado. E Jonas saiu para pregar 3 dias em Nínive, mas já no primeiro dia, um mover de Deus foi tão forte que todo mundo começou a se quebrantar, e até os animais começaram a se vestir os animais com pano de saco. Houve um quebrantamento. Então, quando eu estava orando, eu senti Deus falando: Mansal, se eu quiser, num estalar de dedos, eu ponho essa cidade de Pompeia inteirinha de joelhos, clamando pela minha misericórdia, assim como eu fiz em Nínive. Sabe o que eu quero de você, Mansal? E aí que veio. Opa, eu não mostrei esse violão não é meu não, viu? Meu violão era muito melhor que esse aí. Deus me falou: Mansal, eu quero que você me ame mais do que tudo. Vocês entenderam? Eu estava preocupado com a igreja, com o que ia acontecer na igreja, e Deus falou assim: Mansal, não se preocupa não, se preocupa com você. Eu quero que você seja um apaixonado, que você me ame mais do que tudo. O amor, ele é essência da vida cristã. E quando eu estou dizendo essência, significa, se você tirar o amor, não existe vida cristã. Por exemplo, nesse lugar, se eu tirar o oxigênio, o que acontece? Todo mundo morre. Por quê? O oxigênio é essência da vida humana. Se você tirar, não existe vida. O amor é o oxigênio da vida cristã. Se você tirar o amor, acabou, não existe vida cristã. 1 Coríntios 13:1 diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que sou, com um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Esse trecho, ele está dividido em 2 partes, e as expressões que dividem em 2 partes, a primeira é nada serei, e a segunda é nada disso me aproveitará. Essas 2 expressões, elas separam o texto em 2 partes, e a primeira parte tem a ver com o ser, e a segunda parte tem a ver com o que realmente tem valor. O que realmente tem valor? Então, quando ele fala nada serei, tem a ver com o ser, e é o que o homem mais busca na sua vida, é ser algo, é ser alguma coisa. E nós pensamos, se você profetizar, se você orar em línguas, primeiro orar em línguas, profetizar, ou conhecer todos os mistérios e ciências, você pode ter até uma fé capaz de transportar montes. Pega um monte e fala: sai daqui, vai para lá. Você pode ter tudo isso, mas se você não tiver amor, sabe o que você é? Você é nada,
nada. Você entendeu? Você é nada. Eu lembro um tempo atrás, eu estava num acampamento e tinha uma mulher que era profeta, e todos os jovens falavam: oh, essa mulher é poderosa, ela orava, as pessoas eram curadas, ela profetizava. E eu aprendi uma coisa na vida cristã: eu não fico impressionado com dons, com profecias, com o cara que vai e faz milagres. E olha, presta atenção, irmão, se você é desses que vai atrás dessas pessoas, cuidado, porque a palavra de Deus diz que nos últimos dias virão falsos cristos e falsos profetas, que farão o quê? Sinais e prodígios, para, se possível, enganar os que creem. Sabe como é que as pessoas atraem os crentes às suas igrejas na televisão? Por milagres. Ah, eu vou naquela igreja porque eles estão fazendo milagres, sinais e profecias. E quantos crentes vão atrás dessas igrejas? E o que você tem que tomar cuidado? Você tem que ir atrás de quem tem o quê? Amor. Vê se realmente esse cara ama a Deus, se esse cara realmente tem caráter. Presta atenção, o jeito que o cara fala, como ele trata as pessoas. Se ele lá na frente, mas você percebe que o cara é duro, que o cara é agressivo. Não siga esses caras, porque está cheio. Eu tenho até uma palavra que eu digo: os falsos profetas estão aí, estão nas igrejas e estão na televisão, hein? E olha, os que buscam as luzes, os palcos que estão aí pela televisão, muitos deles não prestam, porque os homens de Deus, eles não estão atrás dessas coisas, eles não aparecem na televisão, porque eles não têm essa gana de dinheiro, de fama. Quem tem essa gana de dinheiro e de fama são os falsos profetas e os falsos cristos. Agora pergunto: o que realmente tem valor para você? Você pode dar o seu próprio corpo para ser queimado, você pode pegar tudo que você tem e dar aos pobres, mas se você não tiver amor, sabe que você é nada. Você é nada. Aí o irmão, e olha, eu sou pastor há mais de 30 anos, eu tenho mais de 40 anos de vida cristã. Sabe que eu estou cansado de ver crentes que dizem assim: olha o que eu já fiz para Deus, que eu já me sacrifiquei, que eu já... Irmão, para com essa coisa aí. Quem faz por amor não cobra nada e ainda sente que está devendo mais. Então, se você é desses que está na igreja e fala: não, porque eu sou isso, eu faço, olha quantas noites, quantos dias, olha quanto dinheiro eu pus. Meu irmão, você está tirando o 0,000. Você fez por amor ou não fez? Ou você está fazendo para homens, para se aparecer? Você pode dar tudo, vender tudo que você tem e dar tudo aos pobres. Pegar seu carro, sua casa, lá, olha, eu doei tudo para os pobres, eu doei tudo para a igreja, eu passei noites e noites jejuando, orando, ninguém nunca me deu um tapinha nas costas. Meu irmão, você está tirando 0, porque se você fez por amor, meu irmão, o amor não cobra. O amor, ele vai sentir sempre que ele está devendo. Cadê esses homens apaixonados, que não estão aí para cobrar nada de ninguém? Eu lembro de um pastor que ele ficou mais de 10 anos numa igreja.
A igreja dele só dava prejuízo, prejuízo, prejuízo. A denominação dele resolveu fechar a igreja. E aí ele foi chamado para a sede, ele ficou lá na sede sentado, porque não tinha função ainda. Aí eu encontrei com ele, ele veio: Marçal, fiquei 10 anos naquela igreja, e eu dei o duro, eu fiz isso, fiz aquilo, e hoje eles me deixaram no banco, ninguém me reconhece. Aí eu falei para ele: meu irmão, você fez isso por amor, ou você fez para os homens? Você quer receber tapinha dos homens, ou você quer receber os tapinhas e os carinhos e os abraços de Deus? Ninguém te deve nada. Quando a gente faz por amor, sabe, mesmo que ninguém reconhecer, a gente está firme, porque nós não fizemos para homens, fizemos para Deus, para a glória dele, e porque nós o amamos. Não estão fazendo para os outros virem e dar tapinha nas costas. Igreja não é lugar onde você vem, sabe, para receber tapinha nas costas. Igreja é o lugar onde você vem para cada dia tomar a sua cruz, perder a sua vida e negar-se a si mesmo. O amor é a essência da vida cristã. O amor é a água da vida. Você sabe que os cientistas, para ver se existem outras vidas nos planetas, eles precisam encontrar água. Se não tiver água, não tem como existir vida, sabia? Sem água não existe ser vivo, porque água é a essência da vida. O amor é a água da vida cristã. Sem água não há vida. Quero falar sobre o primeiro amor. A igreja de Apocalipse, ela tem 7 cartas, foram cartas que João subiu ao céu, se encontrou com Jesus, e Jesus ditou essas cartas ao apóstolo João. E todas as cartas têm Jesus falando os pontos positivos da igreja e os pontos negativos da igreja. E a única igreja que não tem nenhuma crítica, só elogio, não tem nenhum ponto negativo, é a igreja de Filadélfia. Então, o que você vai ver, existem muitas igrejas Filadélfias aí pelo Brasil, né? Todo mundo quer ser igreja Filadélfia, só que na verdade todas as igrejas têm seus defeitos, né? Mas aquela Filadélfia não tinha. Então, essa é a carta. Quando fala o anjo, se refere ao líder, né? Ao responsável da igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, e que não pode suportar homens. Esse negócio de dizer que não, o amor esfria, vamos levando assim, não. Ele está dizendo: não serve um segundo, não serve um terceiro, não serve um quarto amor. Vocês abandonaram o primeiro amor, e sem esse primeiro amor, não serve. Eles perderam esse primeiro amor. Era uma igreja tremenda, era uma igreja dedicada, que dava o sangue, uma igreja perseverante, que passava lutas, perseguições, mas não esmorecia. Mas perderam o amor, o primeiro amor. Vocês estão entendendo a seriedade disso? Eu quero compartilhar uma experiência e vou ligar com esse texto. Eu estava na sala de oração, depois da experiência, eu ia de manhã, todo dia de manhã, cedo, e ficava na sala de oração. E eu estava lendo esse texto, de Apocalipse 2, de 1 a 5.
Um domingo anterior, uma semana antes, eu havia pregado sobre arrependimento. Arrependimento, no grego, a palavra metanoia, que é mudança de mente. Meta significa além, né? Mudança, e noia é mente, mudança de mente. Então, muitas pessoas entendem e explicam assim, que você está indo em direção ao pecado, você toma consciência do pecado, você vira as costas e se afasta do pecado. Arrependimento, então, é você reconhecer o pecado, virar as costas para ele e se afastar do pecado. Esse é o arrependimento. E parece uma coisa muito, às vezes, racional. Mas arrependimento, ele vem acompanhado de um forte sentimento de não querer mais o pecado. Então, por exemplo, eu estava no acampamento, onde nós estávamos falando sobre o pecado, o adultério e tal, e um irmão foi na frente e confessou o pecado de adultério, só que ele foi tão frio, ele disse assim: olha, eu queria dizer, querida, que eu adulterei, mas você sabe, homem é fraco, tal, né? E eu acabei caindo. Ele falou dessa maneira, frio. Sabe como é que ele tinha que dizer? Querida, eu pequei, eu sou um pecador, eu não sou mais digno de ser chamado teu marido, eu envergonhei você, envergonhei nossos filhos. O cara tem que sentir uma dor, um pesar daquele pecado. Não é um negócio assim, eu pequei. Não é só isso, é você reconhecer. E quando você reconhece de verdade, profundamente, você sente no seu coração a dor e o peso do pecado. E aí eu estava lendo esse texto de Apocalipse, capítulo 2, de 1 a 5. E olha que eu vi lá, diz o seguinte: lembra-te de onde caíste, arrepende-te. Quando eu li isso, eu quase caí duro. Essa palavra arrepende-te saiu do texto e bateu no meu peito. Por quê? Porque deixar de amar a Jesus é um pecado grave. Eu vou mostrar para você a gravidade desse pecado. Não é um pecadinho, não. A gente acha, deixar de amar a Deus não tem problema nenhum, é normal. Não! Quando ele diz, você abandonou o primeiro amor, lembra-te onde você caiu, como você se afastou, e se arrependa. Você não se arrepende de algo que não é pecado. Se deixar de amar a Jesus é uma coisa normal, não teria que se arrepender. Quando ele está dizendo arrepende-te, é porque isso é um pecado, e você tem que sentir o peso, a dor disso, que você não pode viver sem amar a Jesus como você deve. Vocês estão entendendo? Então, quando veio essa palavra arrepende-te, a coisa pulou. Deixar de amar a Jesus como se deve é um pecado gravíssimo, e por isso devemos nos arrepender. Sabe por que é gravíssimo? Eu vou mostrar a consequência desse pecado dentro da igreja. O que aconteceu com essa igreja? Ele está dizendo para essa igreja: olha, vocês são perseverantes, vocês são ponta firme, vocês são fiéis, vocês estão dando sangue pela igreja, mas vocês perderam o primeiro amor. Agora, pensa onde vocês caíram e se arrependam. Por quê?
Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependa. O candeeiro significa a igreja. Se vocês não se arrependerem, sabe o que eu vou fazer? Eu vou acabar com vocês. Vocês vão deixar de existir. Irmão, você acha que é um pecadinho qualquer? É um pecado tão grave, que Jesus fala assim, ó, essa igreja vai parar de existir, porque sem amor, essa igreja não existe, então eu vou acabar com vocês. E historicamente, irmãos, a igreja de Éfeso desapareceu. Vou falar de novo. Historicamente, a igreja de Éfeso deixou de existir. Pessoal do louvor, pode vir à frente? Vocês estão entendendo? Irmãos, talvez eu vou ser duro com você agora, mas às vezes, eu que sou de fora é mais fácil do que ele que está aqui. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: tem muita gente aqui brincando de vida cristã, que vem na igreja e ainda tem a cara de pau de ficar cobrando da igreja, mas não faz nada por ninguém. Reclama, mas não é capaz de visitar ninguém, de orar por ninguém, de fazer nada por ninguém. Eu sou pastor, eu tenho igreja, sou pastor há mais de 30 anos, e o que eu mais vejo é gente religiosa dentro da igreja, porque o cara que é apaixonado com Jesus, ele quer amar as pessoas, ele quer se entregar pelas pessoas, ele não está preocupado com si. Quando ele vem para a igreja, ele não vem porque ele está buscando bênção para ele, sabe? Porque o verdadeiro cristão, ele quer ser bênção. E aí, as bênçãos correm atrás dele. Ele não está correndo atrás de bênção. Ele não vem na igreja porque ele quer prosperar, porque ele quer, sabe, faz campanha de prosperidade, vocês enchem a igreja, mas um bando de gente egoísta que não sabe amar, e que a paixão deles é o que? É o dinheiro, é as coisas desse mundo. E eu quero ver uma geração de apaixonados surgindo nesse lugar, pessoas que não vão cobrar mais nada de ninguém, porque quem ama, na sua essência, o amor te leva a se sacrificar. Vocês entenderam, irmão? A igreja está precisando de homens e mulheres apaixonadas por Jesus, que vão amar Jesus mais do que tudo, mais do que seus bens, mais do que a sua família, mais do que os seus diplomas, o seu futuro. É o reino de Deus, é a glória de Deus, é isso que Ele quer, é isso que Ele respira. Sabe, quando eu me tornei pastor, eu vou dizer uma coisa, não é para me glorificar não, tudo que eu fazia antes, depois que eu me tornei pastor, continuei fazendo as mesmas coisas. Eu não fiquei fazendo as coisas porque eu era pastor, mas desde que eu me converti, eu tive um propósito: eu quero viver a minha vida para Jesus.
Eu sou formado em engenharia na USP, na Politécnica, que é uma das melhores faculdades de engenharia. Quando eu decidi largar a engenharia, meus irmãos, eu decidi para ganhar 25% do que eu ganhava. E uma empresa que estava dando consultoria para minha empresa, o gerente daquela empresa, que é uma das maiores empresas de projeto de engenharia do Brasil, fez projeto em Itaipu, fez projetos de represas grandes, hidroelétricas grandes na África, na Europa, até nos Estados Unidos. Uma empresa de engenharia que tinha um prédio inteirinho na Paulista, com 2.000 funcionários. É muita gente para uma firma de engenharia de projetos. E ele me ligou, falou: Massal, eu queria que você viesse trabalhar comigo. E aí eu falei: rapaz, você chegou tarde, eu decidi virar pastor. Ah, tal, mas por curiosidade, quanto eu ganharia aí? Ele falou: você ganharia X. O X que ele me falou era o dobro do que eu ganhava. Se eu estava ganhando 10 mil reais como engenheiro na minha empresa, eu ia ganhar 20 mil reais na empresa deles. E eu fui para ganhar 25% do que eu ganhava. E tinha minha mulher que ganhava o salário igual a mim. E eu posso dizer que eu fiquei anos e anos, mais de 20 anos ali, quase 25 anos naquela igreja. E eu não tinha dinheiro para nada. Às vezes eu era convidado para pregar, não tinha dinheiro para comprar passagem. E até hoje eu vivo na dependência de Deus. Aonde eu vou pregar, eu não cobro. Eu peço um X para os músicos, porque eu não posso obrigar eles a viverem como eu. Mas eu não exijo nada. Tem igrejas que eu recebo bem, tem igrejas que eu não recebo quase nada, mas eu não vou por dinheiro. Eu vou porque tem algo no meu coração que me impulsiona a fazer o que eu faço. Eu busco ser um apaixonado por Jesus. Vamos ficar de pé. Tem uma música. Essência de adoração, por favor. Essa música, eu queria que você ficasse só mais um instante. A igreja, quem escreveu essa música é o Matt Redman. E o pastor dele, eles começaram a conversar e falaram: nós não sabemos adorar. E eles decidiram não ter adoração, enquanto eles não entendessem o que é adorar. E aí foi um culto, e no horário da adoração eles ficavam sentados orando. Aí teve um culto sem adoração, 2 cultos, 3 cultos. Aí um dos diáconos chegou ao pastor: pastor, se não tiver adoração, a turma vai deixar a igreja. E o pastor disse: enquanto nós não adorarmos, aprendermos o que é adorar, nós não vamos adorar. E Deus começou a falar que adoração é mais do que uma canção, e que o que Deus quer é o nosso coração, e que adoração é Jesus amado mais do que tudo. Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego.
ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção Ele quer, mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Sim, mais profundo Ele busca, mais profundo busca, Senhor, do que os olhos querem ver. O que Ele quer? Queres o meu coração, yeah, yeah. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu, oh, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. La 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 la, la 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 la, Jesus, Rei de imensurável valor, Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção, mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não quer de mim. Sim, mais profundo tu busca, Senhor, mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres o meu coração, yeah, yeah. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu, oh, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, oh, a essência, a essência és tu. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu, oh, a essência, a essência és tu. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu. Feche seus olhos agora. Será que hoje você não tem que vir aqui à frente e se quebrantar diante do Senhor e dizer: eu me arrependo, Senhor? Sabe, naquele dia eu comecei a chorar lá na sala da oração e dizer: Senhor, me perdoa, porque eu não te amo como eu deveria. Meu coração é duro e frio, Senhor, tem misericórdia de mim. Sabe, se Deus hoje está falando com o teu coração, Ele te dá a oportunidade hoje. Porque deixar de amar a Deus, em primeiro lugar, é um pecado gravíssimo, porque a consequência foi gravíssima para aquela igreja. Eles deixaram de existir. Quero desafiar você: sai do teu lugar, vem aqui à frente, se quebranta, se prostre diante do Senhor. Sai do seu lugar, vem em nome de Jesus.
como um sinal: eu quero mais de Ti, eu estou querendo, Senhor, me perdoa. Se prostra, pode se ajoelhar na presença do Senhor. Vem, irmão, não deixe, se o Espírito Santo está falando para você nessa, se quebranta, venha bem para frente. Eu quero que, sabe, Deus precisa levantar nessa igreja homens e mulheres quebrantados, que não vão se conformar com uma vida cristã medíocre, que não vão se acomodar, que vão ter sede e fome de Deus. Que nessa noite você se quebrante na presença de Deus, sai do seu lugar. É muito importante, como eu falei ontem, que fisicamente você saia da onde você está e venha aqui à frente, se quebrantar diante de Deus e dizer: Senhor, eu me arrependo. Começa agora, vocês estão aqui à frente, se arrepender. Se arrependa agora e diga: Senhor, eu me arrependo, Senhor. Quebra toda dureza. Oh, Senhor, me perdoa. Mova, me quebre, Senhor, me transforme nessa noite. Eu não quero mais viver esse cristianismo. Eu não quero mais cobrar nada de ninguém. Eu quero assumir a minha vida cristã. Eu necessito mais. Coloca sede e fome, Senhor. Coloca sede e fome na minha vida, Senhor. Eu quero mais. Oh, Senhor, eu me arrependo. Quebranta o teu coração. Quebranta nessa noite. Derrama seu coração diante dele e diga: Senhor, muda meu coração. Eu quero ser um apaixonado por Ti, Jesus. Oh, muda, transforma, quebranta-me, Senhor. Eu quero mais, eu necessito mais. Oh, Jesus, vem, Jesus. Oh, Senhor, oh, tem misericórdia de nós. Oh, Jesus. Oh, Jesus, aleluia. Vem, Jesus. Espírito Santo, Tua palavra diz: Espírito Santo, derrama o amor de Deus em nossos corações. Nessa noite, Senhor, derrama pelo Teu Espírito Teu amor em nós. Nós somos carentes. Oh, Jesus, coloca uma fome, uma sede por Ti. Não deixe que a gente busque as riquezas desse mundo, que a gente não busque a felicidade nas coisas desse mundo, que a gente busque em Ti, Senhor. Que a nossa maior alegria, o nosso maior desejo é Te servir, é Te glorificar, é Te amar, Senhor. Oh, Jesus, faz uma obra em nossos corações. Nós queremos mais do que uma canção, mas ser mais profundo, Senhor. Te dá o nosso coração. Essa noite, Senhor, nós nos rendemos, entregamos nosso coração a Ti, Senhor. A Ti, Senhor. Mais que uma canção, mas eu Te darei, pois apenas uma não é o que quer. Mais profundo Ele busca. Oh, mais profundo Ele quer. Mais profundo. Sim. Nessa noite, volta a essência da adoração, que é amar a Jesus. Que é amar a Jesus. Que é
deseja Jesus mais do que tudo. Oh. Voltando a ser